Olá, pessoal, tudo bom? Muito prazer estar aqui de volta com vocês. Eu sou a professora Laura e a gente vai dar seguimento às aulas de História do Brasil. Fechou? Bom, vamos começar a aula hoje retomando um pouquinho do que a gente viu na última aula. A gente ainda está no período de Brasil colônia, né? O início da exploração colonial aqui do Brasil, da coroa portuguesa no Brasil, né? Na última aula a gente conversou um pouquinho então sobre o pioneirismo de Portugal nas grandes navegações, a importância que as grandes navegações tiveram, né, para o comércio, para o enriquecimento, para a criação de novas rotas comerciais, então, portanto, para ter contato com outros povos. A gente viu como tudo isso foi importante. A gente viu um pouquinho também dos lugares que Portugal começou a explorar, né? Então, começou a instalar suas feitorias, né? Criou um monopólio real ali de mercado. Ali na costa africana, né? A gente viu que Portugal ali começa a já explorar, né? A partir de um sistema escravocrata, os africanos, os negros africanos, que eram já levados inicialmente para Portugal para realizar trabalhos domésticos, né? E a gente viu também um pouquinho sobre a chegada dos portugueses aqui, os povos que eles encontraram aqui, né? E agora a gente vai ver como que essa relação entre esses povos que os portugueses encontraram se deu, né? Entre portugueses e esses povos nativos, né, do Brasil. Nessa segunda aula, a gente vai iniciar, então, o início da exploração do Brasil e o início da colonização do Brasil também, beleza? Bom, esse período pré-colonial, que vai compreender uns 30 anos, aí mais ou menos, que vai de 1500 a 1530, ele é um período onde Portugal ainda tem muitos lucros com o comércio, com as rotas marítimas lá no Oriente, né? Lá no famoso Caminho das Índias, né? Onde Portugal já tinha grande conhecimento, né, das rotas, já tinha conhecimento dos produtos, já tinha experiências prévias. Então, Portugal estava no momento ainda está tendo sucesso, né, de conseguir arrendar alguns lucros ali desse comércio, então eles não tinham muito por que migrar para cá uma economia, vir para cá e criar uma economia assim nesse início. Começar a explorar, né, de fato. Bom, outro motivo que Portugal tinha para deixar essas terras abandonadas por um certo período era o alto custo para vir para cá, né? As navegações, obviamente, elas foram muito importantes, mas elas demandavam altos investimentos, né? E a coroa portuguesa, ela não vai ter esses não vai ter capacidade de realizar esses altos investimentos, né? Para vir para cá, explorar. Porém, isso não quer dizer que não acontecia, né? Uma exploração, expedições aqui no Brasil. E esse é exatamente esse é o próximo pontinho aí que eu coloquei para vocês. Portugal, apesar de não estar presente no território, não ter iniciado de fato uma colonização durante esse período de 30 anos, ele estava rondando o litoral aqui brasileiro. Como que a gente caracteriza isso, né? A gente coloca o nome disso de expedições guarda-costeiras, né? Então, eles vinham para o Brasil e ficavam rondando o nosso litoral, evitando, então, invasões de outros países, evitando, então, contrabando, né, dos recursos que eles tinham aqui. E outra forma de expedição que eles também estavam promovendo aqui dentro do Brasil eram expedições exploratórias. Então, eles estavam num período ainda que, assim, eles vinham entender quais recursos o Brasil tinha, eles vinham entender o que eles poderiam extrair aqui do Brasil, o que era mais vantajoso para eles, ao mesmo tempo que eles estavam protegendo a costa, né? Porque a gente vai ver no próximo slide um fator bem importante. No outro. E para a gente falar agora um pouquinho desse período também, os portugueses, né, durante as explorações, durante os escambos, né, as trocas ali que eles faziam com os indígenas, com os nativos desse novo mundo, né, do continente americano, eles descobriram, né? Aí de fato eles descobriram para eles acharam, né? O pau-brasil,
que era uma madeira, né, uma espécie de árvore, né, que possuía uma coloração avermelhada que já era utilizada pelos índios, né? E, obviamente, os índios exploravam esse recurso? Sim, porque para eles tinha um significado, existia um objetivo ali, né, no uso, né, disso. Mas desse pau-brasil, desse produto natural, desse recurso natural. E qual que era? Era para usarem durante os rituais, era muito usado como corante, né? Principalmente criando-se uma tinta, né? Bem avermelhada, eles passavam no corpo. E um ponto muito legal que eu quero conversar agora com vocês é que, assim, esse arrebatamento, extrativismo realizado por Portugal, ele nunca vai ser comparado à exploração que os índios faziam do pau-brasil, né? Porque existem várias formas de se extrair, de se consumir um recurso natural, né? Os nativos daqui, eles faziam um uso sustentável, né? Era um uso que não prejudicava, de fato, a flora, a fauna brasileira. Mas já Portugal, ele chega aqui com outros objetivos comerciais, objetivos de mercantilistas, né, que a gente vai dar esse nome para esse comércio, para esse momento que a Europa está buscando metais, está buscando comércio, buscando produtos para comerciar, né? Então, assim, a gente não pode comparar, né, nenhum tipo de exploração indígena com uma exploração realizada por outros países, inclusive por Portugal, né? Porque os indígenas nunca visaram explorar comercialmente, né? Não queriam vender aquilo, eles queriam usar de uma maneira de subsistência, né? Um consumo de subsistência para eles mesmos realizarem seus rituais, consumirem localmente, né, consumirem ali o produto. Então não tinha uma visão que visava um lucro, né, nesse produto. Diferente dos povos portugueses, né, que chegam aqui, descobrem essa madeira, ficam encantados e decidem fazer grandes extrações, né, grandes extrativismos, né, extrativismo que eles realizavam aqui com a madeira, né, do pau-brasil, e eles resolvem, então, comercializar, é o grande produto desse início, né, de exploração do Brasil. Aí agora a gente vai entrar numa questão da Espanha. Bom, a gente lembra, né, que a Espanha e Portugal estavam localizadas ali naquela Península Ibérica, né? Vocês lembram? Ali na pontinha da Europa. Vou até aqui, ó, mostrar para vocês onde está localizado. Aqui, ó. Opa, vou voltar. Aqui, ó. Nessa pontinha. Portugal está aqui, nessa pontinha a Espanha está aqui, ó, nessa pontona. E qual que era a vantagem, né, desses dois países? Obviamente, eles estarem caindo no Oceano Atlântico. Eles estavam, de fato, em contato, né, com o mar, e também puderam se desenvolver, aperfeiçoar suas técnicas, assim como Portugal, e também iniciar as grandes navegações, né? Aí agora a gente vai voltar, a gente já falou sobre 1500, vamos voltar um pouquinho para 1492, que é o ano que a Espanha se unifica. Então ela se reconhece como Estado-nação. E a partir de então, ela começa também a ir atrás dos mesmos objetivos que Portugal, por exemplo, porque era uma mentalidade desse momento, né, mercantilista, de ir atrás de rotas marítimas, de achar novos produtos para comercializar, para criar novos mercados. Então, nesse processo da Espanha também se jogar ao mar, né, ir atrás dessas rotas, Portugal começa a se sentir muito ameaçado. Então, em 1943, Portugal e Espanha fazem um acordo, né? Que eles vão falar que, assim, a partir da ilha de Cabo Verde, a leste vai ser de Portugal e a oeste vai pertencer à Espanha. Então, para a gente ter uma noçãozinha, 100 léguas, né? Aqui esse mapa ele já está mostrando o Tratado de Tordesilhas, que é o que vai dizer, o que esse primeiro marco aqui de 100 léguas vai desaguar.
Novamente, né, Portugal ainda não satisfeito, ainda se sentindo muito vulnerável, a Espanha decide que, em 94, ele ia lá e criar um Tratado de Tordesilhas, assinar um Tratado de Tordesilhas junto com a Espanha. Eu vou lembrar vocês, novamente, que tudo que eu tô falando é sempre muito rápido, só que eu vou estar disponibilizando material para vocês, atividade para vocês irem praticando esses conceitos, para vocês entenderem melhor esses momentos históricos, saber quais são esses eventos, né? Bom, enfim, o Tratado de Tordesilhas ele vai ser um tratado entre Portugal e Espanha que dividia o mundo, né? Ele dividia literalmente o globo. O que vai acontecer? Ele dividia o globo diferente do outro marco de 100 léguas, ele vai dividir o mundo a partir de Cabo Verde também, mas 350 léguas. Essa vai ser a distância de Cabo Verde para a partir de Cabo Verde a 350 léguas é o território espanhol, e aí a partir do leste, né, de Cabo Verde, 350 léguas, pertencia a Portugal. Esse tratado ele é um tratado assinado por esses dois países aí que tiveram um certo pioneirismo, porém, eles tiveram um pioneirismo que não foi o mesmo que outros países, né, que estavam se formando ali nesse mesmo período. A gente vai dar o nome para esses países, quer dizer, a gente vai dar o nome para esses países de uma unificação tardia, né? Comparado à Península Ibérica, que é composto pelos dois países, Portugal e Espanha, países como, por exemplo, a Inglaterra, a Holanda e a França, eles não vão ter uma unificação tão cedo quanto esses dois países, Espanha e Portugal. Então, eles vão se unificar muito tardiamente. E quando eles se unificam e começam, então, a fazer esses processos de se jogar ao mar, iniciar as navegações, conquistar terras, eles vão compreender que esse tratado que Portugal e Espanha fizeram não era nem um pouco justo, porque eles não vão reconhecer esse tratado justamente porque Portugal e Espanha estavam dividindo o mundo entre eles dois. Eles falaram, não, peraí, né? Não é assim que funciona, a gente também quer explorar, e não é porque vocês chegaram primeiro aqui que vai ser nosso. Vai ser de vocês. Também vai ser nosso, vamos explorar sim. Desculpa. E aí a gente entra no novo período da colonização, literalmente, de Portugal no Brasil. A gente estava falando, então, de uma época de 1500 a 1530. Só que agora a gente vai pular para 32, que é um momento onde as primeiras expedições colonizadoras vão ser mandadas para o Brasil. Vamos lá. Dom João III vai ser o rei de Portugal, né, o monarca português, que vai dar início, vai incentivar e vai dar o aval para o início da colonização das terras brasileiras. Quem que é o primeiro português que vem e coloniza, né? Vem com essa mente colonizadora para se instalar e criar um povoamento, né? Povoar as terras brasileiras. Vai ser Martim Afonso de Souza. Ele é uma figura histórica muito importante, porque ele recebe o primeiro aval, né, do rei português para vir às terras brasileiras e explorar. Então, ele tinha algumas funções, na verdade, né? Qual que vai ser essas funções? Primeiro, combater as invasões francesas e holandesas, né? Que, como eu tinha dito, eles se unificaram tardiamente. Então, a Holanda e a França, eles estavam vindo no litoral brasileiro e cometendo pirataria, né? É muito legal, porque a gente acha que pirataria é uma coisa, né, que aconteceu em outros lugares, tão longe, mas não, a pirataria faz parte da história brasileira. Porque a França e a Holanda, durante esse período que o Brasil foi abandonado, né, antes de 530, a França e a Holanda começou a criar vantagens em cima disso, né? Começou a trazer expedições para saquear navios, saquear as terras, contrabandear os produtos que Portugal estava trazendo. Então,
o Martim Afonso, ele tem uma função, né? Ele vem para colonizar, mas também para combater as invasões, né? O primeiro vilarejo que ele vai construir aqui no Brasil vai ser em São Vicente. Vai ser bem interessante esse momento. Eu nem vou tratar agora sobre engenho, porque eu vou tratar mais para frente, para a gente já entrar no ciclo do açúcar. Mas existem alguns outros motivos também que eu sinalizo aí para vocês, que invasão estrangeira, né, como eu já coloquei ali em cima, e também a queda dos lucros com comércio nas Índias, né? Como ali a gente vai ter o início de um saturamento desse mercado, o que vai acontecer, né? Várias nações já estão sendo criadas, então os mercados eles não são mais exclusivos, né? Eles já começam a ter outros competidores ali com ele, Portugal, né? Então ele começa a ter uma queda nos lucros com esse comércio, algo que já não é favorável para a coroa. Então a coroa, obviamente, quando já tem essa noção, né, de um território novo, vai trazer essa mentalidade colonizadora para esse território. Outro motivo muito importante é porque quando os espanhóis eles chegam, então, às terras americanas, que ali a gente conversou, né, sobre o Tratado de Tordesilhas, quando eles chegam aqui na América, que a gente vai dar o nome de América Espanhola, eles descobrem ouro, metais preciosos. Então os portugueses falam assim, agora que a gente vai mesmo colonizar essas terras, vamos lá mesmo, né? Então, esse momento aí que Martim Afonso vem, esse momento em que entra-se num contexto de baixa arrecadação, né, de recursos financeiros pela coroa portuguesa, essas invasões que estavam também prejudicando a coroa portuguesa, ela vai dar um novo sentido para a expansão portuguesa, né, da coroa. Então, ela vai dar um novo sentido que é colonizar essas terras brasileiras que eles já estavam assim descobrindo, né? As expedições que eles já estavam mandando para cá, já estavam trazendo boas descobertas, né? Boas notícias, né? Então é um momento onde eles voltam não, eles iniciam um povoamento aqui do Brasil, tá? Bom, como que foi organizado, né? Como que foi sistematizado essa colonização? Inicialmente, o Dom João III, então, como ele era o dono da coroa, né, portuguesa, ele era o rei português, ele vai trazer uma proposta de criar-se capitanias hereditárias. O que são essas capitanias? Nada mais do que territórios que subdividem, né, o Brasil e seriam doadas para particulares, indivíduos portugueses, né? Particulares a gente vai dar o nome porque a coroa, né? Não vai ser uma capitania, não vai ser uma colonização realizada pela coroa, por membros da coroa. Vai ser uma colonização realizada por portugueses que tinham aval da coroa para vir e realizar isso. E entra uma questão importante, né? Que os custos dessa colonização eram custos que eram supridos pelo próprio português que está recebendo a terra do rei, né? Então, o rei de Portugal ele vai se eximar aí desses custos de colonização, vai falar, ó, vão lá, explorem, façam isso, façam aquilo, só me mandem meus lucros, né? Ele não é bobo nem nada, né? Bom, para a gente só diferenciar, né? Quando um português recebe autorização para vir explorar as terras brasileiras, ele vai receber duas cartas, né? Que é a carta de doação, onde vai estar prescrito, né, escrito todas as condições e as exigências que a coroa faz para esse português, né, que recebe a terra, que vai ser chamado de donatário, né, ou capitão hereditário ou o donatário. Então ele vai receber uma carta de doação que, enfim, vai falar sobre as obrigações dele com a terra. Então ele tem que criar vilarejos, tem que povoar, ele tem que criar um sistema administrativo, ele tem que deixa eu dar uma olhada.
Ah, é verdade, né? Um ponto tão importante que está até no nome, capitania hereditária. Nessa própria carta, ela na carta de doação, ela vai estar explicando, vai estar bem descrito que você não pode vender essa terra, você não pode passar para trocar essa terra. Essa terra é hereditária, ela vai passar hereditariamente pela sua família. Então, a partir do momento que um donatário morre, essas terras passam para a família dele, passam para o filho dele, né, para a geração seguinte dele. Por isso que é hereditária, né? Então, essa carta de doação, ela tinha esse fundamento, né, de trazer quais eram os requisitos para o português explorar essa terra. Já a carta foral, ela já vai ser uma carta que vai trazer, vai explicar melhor as condições financeiras, né, que vai estar explicando melhor quais são as taxas, quais vão ser, como que eles vão mandar esse dinheiro para Portugal, quais são as tarifas que eles vão ter que pagar para a coroa de fato obter algum tipo de lucro sobre essa exploração, né, que os donatários estariam realizando aqui. E é isso. Eles recebem essas duas cartas e parabéns, você ganhou uma terra no Brasil. Vá lá explorar. Fácil, né? Assim. Mas, ó, vamos passar para alguns problemas, né? Vou falar dos sucessos, porque nessas capitanias a gente só teve o sucesso de fato que uma capitania que vingou, então recebeu a população, conseguiu criar um tipo de economia autossustentável ali, conseguiu exportar, né, os recursos que ela estava produzindo, conseguiu criar um comércio. Só vão ser duas, que vão ser de São Vicente, que é a que Martim Afonso chega, e a de Pernambuco, que ela vai ser, né, ela vai ser responsável, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, vou pegar para vocês depois, eu vou deixar certinho quem que chegou aqui na capitania de Pernambuco. Mas isso é importante para a gente perceber que, assim, de todas essas que vocês estão vendo aqui, só duas deram certo. Então, isso é uma coisa meio ruim, né, para a coroa. Vamos falar a verdade, né? Quer explorar um território novo, mas o território não gera lucro, não vinga nada. E aí a gente vai lembrar dos problemas, né? Muito distante de Portugal. A viagem, ela é uma viagem que requer muitos recursos humanos, recursos financeiros. E era um momento em que Portugal não tinha essas condições, né? Muito menos os próprios donatários, eles tinham condições de manter essas terras, né? E vamos ver alguns dos problemas que isso gerou. Revolta indígena, obviamente, porque a partir do momento que você começa a colonizar, então entrar aqui dentro da costa brasileira, os nativos que ocupavam esses territórios, eles não aceitam, né? Porque, obviamente, eles começam a ser recrutados e escravizados, começam a mão de obra indígena, ela é nesse período muito importante, e posteriormente a gente vai ter a chegada da mão de obra escrava, né, dos negros africanos, que vão ser trazidos a partir do tráfico negreiro para cá. E a gente tem essa indignação desses povos que já habitavam o Brasil, então vão ser povos que vão traçar diversas vezes batalhas, lutas com esses colonizadores, então não vai ser uma coisa fácil para eles se manterem aqui. E a falta de recursos, como eu já descrevi para vocês, né, recursos financeiros, recursos humanos para conseguir criar, colonizar, povoar esse lugar. E também a questão do isolamento das capitanias e da metrópole. Obviamente, a gente tem que lembrar da distância, né? Com essa questão da distância, a comunicação entre a metrópole que a gente diz que faz referência ao Reino de Portugal nesse momento, né? Ela não consegue se comunicar tão bem com a colônia. Então, o fato dessa comunicação ser muito falha para Portugal, isso também não foi algo que
foi vantajoso, né, durante esse período da separação em capitanias, né? Ele vai ver que essa disposição, essa organização, esse tipo de administração que ele quis implementar aqui para o Brasil, não dava certo, porque a coroa não tinha nenhum tipo de controle sobre o que estava sendo produzido aqui, e nem sobre o que eles deveriam estar realmente recebendo com a exploração dessas terras. Então, Portugal vê essa grande dificuldade, né, da comunicação, principalmente pela distância e pela falta de controle, né, a falta da presença de pessoas da coroa aqui dentro. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar essa aula para próxima parte, beleza? A parte 2 desse vídeo, ele vai contar com o ciclo de açúcar, que ele vai ser bem rapidinho, e ele vai contar também com algumas explicações para a gente entender como que esse primeiro período, desse primeiro ciclo econômico, funcionou aqui nas terras brasileiras. Fechou, galera? Um grande beijo e foi um prazer trazer essa aula para vocês. Muito obrigada.